Olá, eu sou o professor Evandro Ramos. Nessa disciplina de Processo, Saúde e Doença, nós vamos trabalhar hoje o tópico História Natural da Doença. Vamos lá? Bom, dentro desse tópico História Natural da Doença, quero que você entenda que ela pode ser aplicada a qualquer tipo de doença ou agravo à saúde, permitindo ordenar o conhecimento existente, promover novas descobertas relacionadas à saúde através da pesquisa. Esse processo tem início com a exposição a fatores capazes de causar a doença e o seu desenvolvimento. Se não houver a intervenção médica, culminará com a recuperação, a incapacidade ou até mesmo a morte do indivíduo. O conceito é o nome dado ao conjunto de processos interativos compreendendo as inter-relações entre o agente do susceptível e do meio ambiente que afetam o processo global e o seu desenvolvimento, desde as primeiras forças que criam o estímulo patológico no meio ambiente ou qualquer outro lugar, passando pela resposta do homem ao estímulo, até as alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou a morte. Bem, a história natural da doença, ela refere-se a uma descrição da progressão ininterrupta de uma doença em um indivíduo desde o momento da exposição aos agentes causais até a recuperação. Então conseguimos entender então que a história natural da doença é desde um indivíduo saudável que entra em contato com um agente patogênico e começa a desenvolver a patogênese, a doença, evolui para processos de sinais e sintomas da doença, evolui para processos de complicação, ou evolui para processos de recuperação, ou evolui para processos de morte, por exemplo. Ok? Dentro desse processo da história natural da doença, nós vamos entender ainda mais e visualizando que nós temos, então, um indivíduo sadio que vai ter alterações subclínicas, uma doença clínica que vai desenvolver a cura ou a morte. Bem, esse processo ele é dividido, então, em duas etapas. O período pré-patogênico e o período patogênico. Nesse processo, no período pré-patogênico, nós temos então a inter-relação entre o agente causador da doença, o indivíduo susceptível a essa doença e também o ambiente, trazendo as suas relações e os fatores contribuintes para o desenvolvimento da doença. Quando eu digo indivíduo susceptível, quero que você entenda que pode existir algumas relações, principalmente imunológicas, para que o indivíduo desenvolva ou não aquele tipo de agente patológico, aquele tipo de doença, ok? Várias doenças, então, não necessitam de um indivíduo susceptível, porém, algumas doenças específicas necessitam de um indivíduo susceptível para o desenvolvimento da doença. A partir dessa inter-relação, então, o indivíduo susceptível e o meio ambiente, acontece o estímulo à doença, nesse período pré-patogênico, evoluindo para o período da patogênese, onde existe a interação indivíduo susceptível, relação estímulo ou reação da doença, onde as alterações no tecido dos organismos humanos vão começar a acontecer, vão aparecer sinais e sintomas nesse horizonte clínico, vão acontecer também o defeito em tecidos, em funcionamento de órgãos, invalidez com alguns tipos de processo e até mesmo a morte. Nesse processo, então, podem acontecer também a recuperação nesse período de patogênese. É importante a gente entender e diferenciar esse período pré-patogênico do patogênico de qualquer doença, pois nós na enfermagem vamos atuar preventivamente e também corretivamente, no sentido de atuar com pessoas doentes e pessoas de populações que sejam susceptíveis a determinadas doenças, por exemplo. A enfermagem vai atuar nesses dois pilares da saúde também.
Por isso é importante conhecermos essas duas etapas da história natural da doença. Para entender melhor esse período pré-clínico detectável, então nós temos aqui uma linha de tempo, onde a história natural das doenças, temos o início da exposição a fatores de risco, saúde, doença, o indivíduo se alimentando de alimentos contaminados, o indivíduo que tem uma nutrição não adequada, por exemplo, fatores de risco a desenvolver uma doença. O início biológico dessa enfermidade, evoluindo no tempo, o ponto mais precoce em detecção possível dessa doença, pois pode existir uma janela imunológica, por exemplo, como chamamos na área da saúde, em que o indivíduo, sim, já tem uma enfermidade, porém, ela não é detectável por exames laboratoriais, por exemplo. Existe muito isso, que é a janela imunológica. E a partir do momento em que aconteça o ponto mais precoce, a gente evolui para a próxima etapa, que é a detecção precoce, se possível. Nesse tempo de antecipação, a gente começa a desenvolver ações de saúde para a detecção baseada em sinais e sintomas. Nessa parte entra a etapa do diagnóstico médico, que geralmente é feito com a avaliação do indivíduo, no sentido de entender primeiro os sinais e sintomas e enquadrá-lo em um processo de doença específica. Com o aparecimento de um sinal e sintoma específico, vão se fazer as pesquisas dentro de alguns tipos de grupos de doenças, por exemplo. Nesse sentido, a partir da evolução no tempo da história natural da doença, vão existir então a detecção baseada nos sinais e sintomas, que ocorre com atraso depois do início da fase clínica, e evoluindo para a morte ou recuperação do indivíduo nesse processo de doença. Bem, períodos de processo do adoecimento. A primeira fase, que é a fase epidemiológica, que tem interesse importantíssimo na forma de transmissão, ok? Entendendo a forma de transmissão da doença, nós entendemos então que podemos evitar ou diminuir a complicação de alguma doença específica. Exemplo, dengue. A dengue é transmitida por um vetor, a Aedes aegypti. Se trabalharmos na primeira fase, que é a fase epidemiológica da doença, e eliminarmos o vetor, que é o mosquito da dengue, o processo natural da doença não vai existir. Tá claro? A segunda fase já é a fase patogênica. O indivíduo já está contaminado com a doença e está desenvolvendo já a doença. Nesse sentido, o interesse no ser vivo acometido pela doença e, é claro, vão ser realizadas ações clínicas de cuidado medicamentoso, de orientações, curativas e também, às vezes, interventivas, como cirurgias, por exemplo, dependendo do agravo. Nesse período, então, pré-patogênico, nós temos a inter-relação entre o agente causador da doença, o hospedeiro, que é o paciente, e o meio ambiente. Se entendemos esse pilar, essa pirâmide que tem esses três fatores na história natural de qualquer doença, podemos impor ou pensar ou desenvolver ações de saúde e também ações de enfermagem em qualquer um desses pilares, pois podemos fazer ações de saúde para eliminar o vetor, o agente, por exemplo, e eu quebro o elo da doença, a doença não desenvolve. Eu posso trabalhar o meio ambiente, por exemplo, manter o quintal limpo e eu evito, por exemplo, proliferação de mosquito que transmite a leishmaniose, por exemplo. Eu estou trabalhando também em eliminar o vetor, mas eu estou trabalhando diretamente no meio ambiente, tá claro? E eu posso também fazer ações de cuidado de enfermagem com o indivíduo susceptível, antes de desenvolver uma doença, e também ações para o indivíduo doente. Níveis de aplicação de medidas preventivas e estratégias de prevenção. Na prevenção primária, as estratégias para prevenir a exposição a fator de risco, exemplo, tabagismo, ingestão de gorduras, ou promover a sua cessação, tratamento para parar de fumar, por exemplo. São ações ou são intervenções de prevenção primária.
Prevenção secundária envolve o diagnóstico precoce, o rastreamento para identificar uma doença, um estágio inicial, que então é melhorar o seu prognóstico, aumentar a probabilidade de cura desse indivíduo. Exemplo, realizar o Papa Nicolau nas mulheres, exame preventivo para detecção de câncer no colo do útero. Ok? Dando continuidade, a prevenção terciária já é a prevenção da incapacidade que esse indivíduo poderia desenvolver, que é realizado através de medidas de reabilitação. O indivíduo, por exemplo, sofreu um AVE, um AVC, um derrame, por exemplo, ok? E ele desenvolve sequelas. Porém, essas sequelas podem deixar ele de maneira imóvel, ele pode deixar de maneira a não falar direito, pode deixar de maneira a não sentir direito algumas partes do corpo. E o processo de reabilitação, em algumas situações, pode sim reestabelecer esses fatores, evitando complicações ainda mais a partir do AVE, do derrame. E a prevenção quaternária consiste na construção da autonomia dos sujeitos na detecção de indivíduos em risco de sobretratamento ou excesso de prevenção, para proteger eles de intervenções profissionais inapropriadas. Nesse sentido, conseguimos entender então nessa história natural da doença, nessa susceptibilidade, que o processo no período pré-patogênico, que vão ser realizadas ações primárias de promoção, proteção específica. Na fase clínica da doença, nós temos aí a fase do pré-clínica, a doença e também a doença como complicações, desde um período precoce da doença até no período mais avançado. Temos então na prevenção secundária o diagnóstico precoce, a cura do indivíduo, a limitação de algum dano, evoluindo para um processo de prevenção terciária, convalescência, por exemplo, na doença, reabilitação num processo de recuperação, e dessa fase clínica pode acontecer também a morte ou a invalidez do indivíduo. Nesse quadro, conseguimos entender esse processo da história natural da doença, que é um quadro adaptado de Clark, de 2005, que estratifica todas essas informações trabalhadas nessa aula. Bem, espero que você tenha compreendido todos esses fatores que são importantíssimos para nós profissionais de enfermagem na área da saúde, do processo, desde esse histórico natural, da história natural do processo saúde e doença, e que todo esse conteúdo tenha contribuído para você desenvolver suas ações de enfermagem ainda mais como estudante e depois como profissional. Fico por aqui, muito obrigado e aguardo você na próxima aula.